Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Que o Pai te abençoe, que o Pai te guarde, que o Pai te ilumine. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, né? Nós estamos nessa sequência ainda nas cartas de João e é interessante, né? Como eu disse, ele escreveu o Evangelho, ele escreveu o Apocalipse, ele escreveu 3 cartas e se você olhar para o que ele escreveu, para o que ele viveu, você entende o Evangelho. Você entende o cenário que nós estamos vivendo, como eu tenho falado nas devocionais, é muito parecido com o cenário que os cristãos estavam enfrentando naquela época, de perseguição, né, de lutas, de pessoas abandonando o evangelho por causa da pressão do império, da pressão dos religiosos da época. O contexto é muito parecido à medida que nós caminhamos para o fim. Não é à toa que João, né, pensava que ele já estava vivendo os últimos dias. Se formos analisarmos também, é, comparando com a eternidade, né, o tempo que nós estamos vivendo é muito próximo, né? 2000 anos não é muita coisa se a gente for analisar perto da eternidade. Então, como eu falo nas devocionais, se João achava que estava perto do fim, aquela época, imagina hoje com o tanto de evidências do fim que nós estamos tendo, né? Só não acredita realmente quem está alienado, quem está amando este mundo e acreditando nele, né? E no dono dele. Então é interessante porque João diz assim, em 1 João 2,24: Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhe foi ensinado desde o começo, ou seja, desde o princípio. Se fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai, e nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que ele nos prometeu, uma vida eterna que está para além deste plano. Então nós vivemos na esperança. Como João disse, nós estamos, né, no mundo, mas não somos do mundo, né? Está escrito também no Evangelho de João, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, Jesus fala: não os tirem, Pai, não peço que os tirem do mundo, mas os guardem, né? Então nós estamos no mundo ainda, mas não somos do mundo, né? Como o povo hebreu que andou pelo deserto. Não estava mais no Egito, mas também não estava na Nova Jerusalém. Era preciso fazer um trajeto, um caminho de volta. E esse é o caminho de volta de todo cristão, de todo aquele que acredita em Deus, né? É o processo da conversão, né? É um caminho que você vai trilhar e a cada dia, a cada passo, você deve se aproximar mais da verdade, analisar o cenário mundial, analisar o que acontece à sua volta e entender que você está trilhando no caminho da verdade. Enquanto muitos estão indo para o engano, você está fazendo o caminho de volta para casa. Isso é muito sério, né? Então você deve permanecer na verdade até o fim, não importa as dificuldades, não importa os problemas, como o povo cristão passou por diversas dificuldades e venceram e foram fiéis até o fim. Então ele está contando o segredo aqui. O segredo é você não abandonar o princípio, é você não perder a referência. Eu vou por esse caminho, não importa quão difícil ele seja, não importa quantas dificuldades eu tenha que passar, eu continuarei trilhando por esse caminho. Então, a nossa vida, né, diante dos acontecimentos atuais, ela exige de nós uma posição. Em quem vamos confiar? À medida que vêm as dificuldades, à medida que vêm os problemas, em quem eu devo confiar? Em Deus ou no mundo? Porque ele, o antimessias, virá como salvador da pátria, como salvador do mundo, e muitos serão enganados por ele. Então, nós devemos, né, caminhar na verdade, né? E quanto mais o cenário vai se desenhando, como eu falei, quanto mais a gente caminha para o fim, somente os verdadeiros filhos de Deus, somente aqueles que realmente acreditam na verdade permanecerão. Quem não acredita não irá permanecer. É como eu digo, será que alguém iria ser cristão de mentira naquela época? Uma época de perseguição, uma época onde se você dissesse que era cristão, você era morto, você era queimado vivo, você era jogado no Coliseu, na arena para ser comida de leão. Então, à medida que o fim se aproxima, a verdade vai sendo espremida pelo engano, pela ilusão, vai sendo deixada num cantinho. Por isso a porta é estreita. Até que chega um momento que a verdade vem e ela dá um revés
na escuridão. A escuridão vai aumentando, 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 até que chega o fim dela e a luz volta a reinar novamente. E é isso que acontece em cada um de nós. Quando nós conhecemos a verdade, quando a verdade entra em nós, a escuridão vai a cada dia se dissipando nesse trajeto de volta à eternidade, que é exatamente o que João está dizendo. Então, quem não acredita na verdade, anda por vista. Então ele acredita naquilo que ele vê. E ele verá um grande líder que vai resolver todos os seus problemas terrenos. Então, para ele, que tem uma visão terrena, esse é o Salvador. Ele está salvando ele. Só que é um engano, porque, como eu disse, o mundo passa. Tudo que o mundo tem é passageiro. O diabo, ele tem um reino provisório, vai acabar. Como eu falo, a escuridão vai aumentando, aumentando, aumentando. E quando chega no fim, ela é engolida pela luz eterna. Entende? Então, se você estiver do lado certo, você será salvo. Se você estiver do lado errado, você está perdido. Então, esse é o ponto. Ou Jesus é o seu Salvador e você confia nele, ou você vai acabar confiando no mundo que passa e num ser caído que mente desde o início. Então, você decide qual lado você quer ficar. Olha o que João diz. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo que pratica justiça é nascido de Deus, tá vendo? É algo prático. Não é de palavras, não é apenas de palavra, é de aparência. Não é se vestir como um cristão, não é falar como um cristão, é ser um cristão, agir como um cristão, permanecer na verdade. Não é de palavras. Ele é justo. Permaneça nele. Quando ele voltar, se você estiver de pé, se você estiver com as candeias cheias, como as virgens prudentes, você será salvo. Ele está dizendo, permaneçam. Eu sei que está difícil, mas permaneça, para que quando ele voltar, não te pegue, né, desprevenido e você não se envergonhe diante dele. Então, você deve sim permanecer. E sempre haverá frutos da sua fé em Deus ou da sua ausência de fé. Sempre há frutos dos que confiam no Pai e dos que confiam no mundo. Então, desde João falou, né, a gente falou no vídeo passado, que sempre existiram anticristos, né, inimigos da verdade, inimigos do Messias. Esse será o último e o maior deles. Mas todos que já nasceram, todos que estão vivos e os que virão até o fim, fazem essa escolha. Em qual Cristo acreditar? Quem é o seu Messias? Quem é o seu Salvador? Faça essa pergunta para você. Quem é o seu Deus? Pelo que você vive? Quem que direciona a sua vida? Você está buscando a luz ou a escuridão? Você está buscando a verdade ou a mentira? Você vive para satisfazer os seus desejos e as suas vontades, ignorando aquilo que Deus quer para a sua vida, ignorando o que o seu próximo, bem do seu lado, está precisando? Você vive só para você? Porque se você vive só para você, se você vive pensando nas coisas que o mundo pode te oferecer, você jamais aceitará Jesus como seu Salvador. O seu Salvador será o anti-Messias, aquele que diz para você, como os imperadores romanos, não, eu posso prover na sua vida, eu posso te sustentar, eu posso te dar tudo que você quer. Essa é a visão lá no início. Foi isso que o diabo propôs para Adão e Eva, foi isso que ele propôs para Jesus. Me adora que você terá tudo. Isso é a grande mentira, isso é a grande ilusão. Então, se você não permanecer na verdade, você irá sucumbir. A pergunta que você deve fazer com sinceridade de coração, para a gente finalizar, é essa. Quem é o seu Senhor? Pelo que você vive? Qual é a sua verdadeira razão de existir? Essa é a pergunta que você deve fazer. E obter a resposta não em palavras, mas nas atitudes que você tem tomado. Ainda há tempo de você se apegar à verdade, ainda há tempo de você se arrepender e entregar a sua vida para o verdadeiro Messias, para você não cair nos enganos deste mundo. Este mundo passa e tudo que ele tem para oferecer passa. Nosso corpo passa. Então você deve se apegar à verdade, você deve se apegar àquilo que é eterno e não a coisas que passam. Então busque a verdade, creia na verdade e o mais importante, permaneça na verdade. Um grande abraço para vocês e que o Pai te abençoe.